Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou até mesmo boa madrugada, claro, de acordo com o momento que você vai nos dar a honra de assistir esse vídeo. Vocês sabem que hoje teve a CPMI do 8 de janeiro e a CPI do MST. Eles caíram na besteira de convocar o José Rainha para depor hoje. Ricardo Salles, o ministro da Destruição e não do Meio Ambiente de Bolsonaro, tentou apertar o José Rainha e foi simplesmente jantado. Antes de ir diretamente a esse trecho da CPI do MST, eu gostaria de pedir a você, se inscreva no canal, não esquece o seu like de jeito nenhum, deixa seu recado e passa adiante. Vamos ouvir e a gente volta comentando. Escolher uma propriedade em detrimento da outra quando faz a invasão. Esses assuntos não tem nada a ver com a Deixa ele responder que ele está... Não, eu quero a pergunta sobre o assunto. Não vai discorrer sobre a história do Brasil. Deputados, nas suas... O senhor faça a pergunta na hora que for a sua possibilidade. O senhor faça a pergunta que o senhor quiser. Pode perguntar sobre a história do Brasil. Na hora que o senhor quiser. Mas aqui a pergunta sobre o porquê escolhe. Atenção. Não estou colocando, eu estou fazendo atenção, a pergunta. plenário. A pergunta do relator cabe a ele fazer, não ao senhor. O senhor faça a pergunta que o senhor quiser. O senhor faça a pergunta que o senhor quiser. Vamos prosseguir. Então, vou retomar a pergunta, senhor Zé Rainha. Quais são os critérios, ainda que subjetivos, utilizados pelo grupo quando da escolha de uma propriedade ou outra para fazer as invasões ou ocupações? Cada um usa uma palavra diferente da outra. Deputado, eu estava dissertando sobre a questão da reforma agrária, o que ela faz necessária, né? Eu queria passar a mão de Vossa Excelência no Pontal do Paranapanema, que eu especifiquei há 30 anos, do que significa, o que é o Pontal. Talvez poderia virar. Aqui, deputado, tal que é terra pública, tal que é terra particular, tal que é terra que estão com ação discriminatória, tá a terra que já foi discriminada, tá os assentamentos. Então, aqui, nós sabemos, no Pontal, aonde nós pisamos. Obrigado. Segundo, eu queria entregar a Vossa Excelência uma sentença transitada e julgada no Pontal do Paranapanema, o 14º perímetro, com o número do processo, com a sentença, só de um perímetro, de 80 mil hectares de terras públicas, e o mapa de onde estão localizados. Gostaria de entregar a Vossa Excelência também as terras que foram regularizadas, uma por uma, dentro desse perímetro. E também entregar a Vossa Excelência os mais de 6 mil famílias assentadas no Pontal do Paranapanema que foram fruto de ação do governo Franco Montoro e do Dr. Mário Covas. E que hoje, Rosana, Euclides e Teodoro e Mirante só não está no mapa da fome graças a esses assentamentos. E foram todas em cima de terras públicas. Então, a ação que nós temos feito, especificamente eu atuo no Pontal, tem sido em cima de terras públicas. Que hoje, né, uma lei que está tramitando, que tramitou na Assembleia Legislativa, transformou lei para permitir a legalização, está sendo questionada da sua inconstitucionalidade no Supremo Tribunal. Espero que a ministra Carmen Lúcia define favorável ao pedido, já que tem posição da PGR, do Advocacia Geral da União, como terra pública. A causa está aí. São terras públicas. E no Brasil, são terras improdutivas. Senhor Zé Rainha, eu vou me permitir discordar aqui desse argumento de terra improdutiva. Porque, independentemente dessa discussão de domínio, se a terra é devoluta e está sendo indevidamente ocupada por um fazendeiro ou não, essa é uma outra discussão que nós podemos fazer aqui. E vamos fazer. Vamos fazer essa discussão. Entretanto, improdutivas elas não são. Nós fomos à região do Pontal, o senhor não estava lá, o senhor estava preso, mas nós fomos à propriedade da Maria Nancy, que foi invadida para a FNL há cerca de um ano atrás. E, quando nós chegamos lá, o que nós encontramos? O que nós encontramos? A diligência da CPI, que aqui estava, o deputado Newton Tato estava junto. Nós encontramos uma enormidade de lonas sem nada dentro. Nada. Não é que a pessoa não estava lá, não tinha nada dentro, nada. Não tinha uma cama, não tinha nada.
Segundo, nós encontramos o galpão da fazenda, que outrora tinha máquinas, sementes, insumos, cheio de propaganda político-ideológica. Temos aqui as fotos, posso lhe mostrar, o senhor conhece, não preciso lhe mostrar. Eu pergunto, se o objetivo é produzir, ao adentrar, e eu não preciso nem falar desse caso concreto, estou falando como conceito, se o objetivo é produzir, ao adentrar numa propriedade que tem todas as condições de produzir, obviamente vocês vão dizer que elas estavam sem produção. O proprietário diz que ela tinha produção. Portanto, também não vale a pena essa discussão. E, eu entrei lá, ela estava improdutiva, que é uma discussão sem fim. O fato é, todas as condições de produção estão ali. Tinha máquinas, tinha implementos, tinha insumos. Está lá o caminhão que ficou abandonado. Está lá o galpão que era utilizado e foi convertido em centro de doutrinação. Por que que este elemento, produção, é deixado de lado e a turma fica com um monte de lona vazia numa propriedade que, teoricamente, era para produção agrícola familiar? Deputado, sabe, o senhor visitou a região. Lá tem um acampamento. Se você encontrar muita gente, mano, então não estão falando de assentamento, estão falando de um acampamento, né? Segundo, o acampamento está dentro dessas áreas públicas. Terceiro, tem uma decisão do STF para nós ficar lá. A dona Nancy não provou nem a posse da área. Então, estamos lá dentro. Com respeito a ter gente que está... Você pode ter encontrado barraco vazio. Não, a maioria. Né, seu conceito. As pessoas trabalham. Então, trabalha onde? Muitas vezes. Trabalha na região, são camponeses, são boias frias, são trabalhadores. Então, pode assim que o senhor tenha encontrado. Não vou dizer que não trabalha na cidade. Trabalha nas regiões. Então, eu quero dizer que nós somos acampamento. Então, é diferente se eu encontrar produção. Mas, mesmo assim, você deve ter encontrado... Mas já faz mais de um ano que estão lá. Não deu tempo de um ano de acampamento de produzir alguma coisa? Então, se tivesse, hein, deputado, se tivesse um assentamento, aí eu responderia ao senhor que era obrigação e dever, porque nos assentamentos o senhor deve ter feito o levantamento, eu acredito que sim, e tem esse conhecimento que é público, o Instituto de Terra, a Secretaria de Agricultura tem isso, né? Os assentamentos têm alta produção. Não é verdade, mas tudo bem. É só não levantar os dados no Pontal que vão ver que tem. Nós temos e, aliás, dados. também os incentivos que tem a pequena agricultura, que deve ter muitos pequena agricultura, é bem diferente do grande agronegócio. Então, as produções diferentes. O volume de produção que vocês colocam como agricultura familiar para fazer de conta que decorre de assentamento, não tem nada a ver com assentamento. O pequeno agricultor familiar não é necessariamente assentado, ao contrário, a minoria deles é que foi assentado. Minoria, esmagadora minoria. E não é 70% dos alimentos do Brasil. A agricultura familiar e de pequenas propriedades produz 22% dos alimentos no Brasil. Não 70% como é dito. Deputado, 22%. Posso? Pode? Já que estamos por favor. Dialogando aqui para claro, lógico, falar. lógico. Eu queria dizer para o senhor, se o senhor conhecia a região do Pontal quando cheguei, que tinha 700 famílias assentadas aí por volta de 1991 que eu cheguei. Se o senhor pegar a cidade que o senhor visitou, de Rosana, e Euclides da Cunha, Teodoro Sampaio e Mirante, vamos pegar esses 4 exemplos, onde está mais impactado o assentamento, eram umas cidades mortas, cidade que não tinha vida. O índice de DH lá das pessoas era lá embaixo. Hoje, se o senhor pegar essa cidade, o que movimenta o comércio, o que movimenta as agentes bancárias, que antes estava fechado, como Mirante, um exemplo concreto do Banco do Brasil, que foram reabertas, a Caixa Econômica que veio para Teodoro, graças aos assentamentos. Se eu pegar as cooperativas, que, por exemplo, a Corpermoto e outras, a Cativa, que chegou em Teodoro, e se o senhor pegar as filiações que tem hoje nessa cooperativa, deputado, é importante levantar isso. A Corpermoto, 75% dos seus filiados são assentados. E ela cresce a cada dia que passa. É importante a gente falar isso. Então, essas cidades mortas. Então, os assentamentos, com toda dificuldade, eu concordo com Vossa Excelência, muita dificuldade mesmo, o senhor sabe que não é fácil a agricultura, mas eles têm índice, hoje mostrado, por uma região pobre e por um país que nós temos, na pobreza que vivemos, na miséria, do desemprego, na realidade que nós estamos, né, a saída que nós temos para essas regiões pobres é nós mexer na propriedade
da terra improdutiva. E os assentamentos, eu estou falando do Pontal, deputado, nós estamos falando que as ações do governo foi exatamente o impacto nas terras públicas e a viabilidade dessas terras para a reforma agrária. E outra coisa que eu queria falar, deputado, que é importante vocês anotarem, a questão ambiental. Se você olhar todas essas áreas impactadas pela região, pelo problema ambiental, todas têm, por lei, obrigatoriamente, ter 20% de reserva florestal. Isso é importante dizer, o quanto isso contribui para o meio ambiente, para a sociedade. Zé Rainha, eu vou pedir para lhe interromper. Nós temos... Põe aquele vídeo da...